Bem-vindo a mais um vídeo da série Historinha do Dark Souls. Se você chegou nesse vídeo perdido, muito prazer, eu sou o Marcelo, te convido para ficar aqui e também te convido para ver os outros vídeos da série caso você se interesse. E sem mais enrolação, vambora. Como vocês sabem, eu costumo começar os vídeos narrando a sequência do que a gente está fazendo no jogo, e esse aqui não vai ser muito diferente. E já partindo de Firelink em direção às catacumbas, a primeira coisa que a gente tem contato é o cemitério que tem ali na superfície. Esse cemitério ele fica ali bem próximo a Firelink, nele a gente vai encontrar várias e várias lápides, ele também fica na beira de um precipício. Lá a gente vai encontrar poucos itens e muitos esqueletos, a maioria de tamanho normal, humanos, e alguns poucos esqueletos maiores, inclusive um protegendo a nossa queridinha Zweihander. Ela, como vocês sabem, é uma espada pesada, inclusive o nome Zweihander significa que ela é empunhada com as duas mãos. E a gente também encontra lá a lança alada, que é a mesma lança que o Patches carrega. E como a gente encontra o Patches lá na catacumba, alguma coisa me faz pensar que ele provavelmente encontrou a lança que ele usa por ali naquela região. Passando do cemitério, que é um pedaço curtinho, a gente continua a descida até começar a chegar nas catacumbas de fato. E aqui a gente vai descendo até chegar nas catacumbas e, bem, as catacumbas são catacumbas. Eu, pessoalmente, não notei nada muito especial nas catacumbas. Elas são esses depósitos de ossos, então a gente vai ter criptas, a gente vai ter tumbas, a gente vai ter lugares com ossadas expostas. Esse tipo de coisa não era incomum, apesar da gente estar acostumado com cemitérios e tudo mais. Existiram e existem ainda criptas gigantescas por aí, inclusive em grandes cidades tipo Paris. Era uma forma de você lidar com os mortos, você depositava ali e deixava eles descansarem. Só que no caso aqui do Dark Souls 1, eles não estão muito bem descansando, como a gente sabe. E eles não estão descansando porque nós encontramos muitos necromantes no caminho e a gente sabe o que necromantes fazem. Eles ressuscitam os mortos, eles incomodam o descanso dos mortos. E aqui coisas que eu achei interessantes. Primeiro que os esqueletos que a gente encontra no caminho, eles estão sempre carregando armas, ou escudos, ou lanças, ou arco e flecha, o que me faz acreditar que os necromantes eles priorizem esqueletos que sejam guerreiros, ou eles entregam armas para esses esqueletos. Inclusive, um drop dos esqueletos é um escudo que fala que é um escudo produzido em Lordran. Então, esse esqueleto confirma que os corpos estão ali são de guerreiros ou de pessoas de Lordran, o que é meio óbvio, porque era incomum você carregar corpos por longas distâncias só para poder enterrar eles. Mas eu achei interessante ter essa informação nesse escudo. E sobre os esqueletos maiores, a gente tem um único drop deles, que é a espada Murakumo, ou Murakumo, não sei como pronuncia, e ela é um facão gigante que é extremamente afiado e extremamente pesado. Então é uma arma que só poderia ser usada por pessoas muito fortes ou maiores, no caso desses esqueletos. E sobre os necromantes, a gente na prática não tem muita informação sobre eles, pelo menos no que eu tenho encontrado, e o único drop deles é a lanterna que eles carregam. Essas lanternas são caveiras que possuem uma chama dentro delas, então elas não só iluminam, mas também podem emitir um ataque de chama. E apesar delas serem essas caveiras com cabelo, elas me lembram bastante as lanternas que o Pinwheel carrega. Porque se vocês repararem bem, o Pinwheel carrega um monte de lanterna, as dele não são de caveiras, são de outro material, parecem mais com uma lanterna tradicional, e ele também emite piromancias a partir dessas lanternas, então também é uma fonte de fogo que também produz luz e ataques de chama. E quando a gente for falar do Pinwheel, eu vou voltar um pouco melhor nesse assunto, mas fica aqui a informação de que os necromantes provavelmente ou trabalham pro Pinwheel, ou aprendem, servem a ele de alguma forma em troca de saber a magia que ele usa. Descendo um pouco mais enquanto a gente está caminhando pelas catacumbas, eu quero destacar alguns mobs especiais que tem ali. Como eu já falei dos necromantes, eu quero destacar aquele único cavaleiro negro que tá ali também. Ele me chama bastante atenção porque é um cavaleiro negro que tá perdido naquela cripta. E a gente sabe que por ser um cavaleiro negro, ele saiu de Anor junto com o Gwyn, acompanhou o Gwyn no processo de reascensão da chama, ou que entrou em combate contra os demônios do caos, mas independente de por qual motivo ele tenha se tornado um cavaleiro negro, ele é um soldado muito poderoso que sobreviveu, seja a explosão, seja as batalhas com os demônios, e tá ali naquele lugar. Só que o que me chama atenção é o motivo dele estar ali. Eu não faço ideia de qual é esse motivo, eu não consegui entender qual é o motivo. Se alguém tiver alguma sugestão, eu agradeço, porque de verdade eu não sei. E continuando, a gente mais pra frente encontra o ferreiro que tem lá embaixo, e esse ferreiro é muito interessante para um personagem que tem poucas interações. Eu vou te explicar o motivo. Esse ferreiro se chama Vamos, e ele tem um físico muito diferente, o corpo dele é bem diferente, apesar de ele ser só ossos, né, a ossada dele é bem diferente, e eu acho especialmente divertida essa ossada dele porque ele tem barba, sendo que ele é só osso, então ele tem barba de osso, eu acho isso super engraçado. Olha a minha cara de quem achou engraçado, mas de verdade eu acho engraçado. O Vamos, ele é um personagem que gosta de ficar sozinho, tanto que a primeira coisa que ele faz quando vê a gente é abrir uma passagem pra gente ir embora dali. Ele também é o ferreiro que lida com os braseiros de fogo e de caos. A informação que a gente na verdade tem dele é, caso você decida derrotar o Vamos, ele vai dropar 2 itens que falam um pouquinho sobre esse personagem. Primeiro ele dropa o martelo de forja dele, nesse martelo só é dito que o Vamos é muito habilidoso, que
esse martelo também serve como uma arma, mas que é muito melhor você deixar ele na mão de um ferreiro habilidoso. E o outro item que ele dropa é um capacete de ouro. Ele, apesar de não estar usando esse capacete, ele deixa esse item. Também é dito que ele pertence a uma linhagem muito antiga, provavelmente uma linhagem esquecida. E a gente não sabe então se esse capacete pertencia ao Vamos da linhagem dele, se ele guarda como uma recordação ou se ele simplesmente encontrou esse capacete. E uma coisa que me chamou a atenção sobre esse capacete é que ele é um capacete de ouro com esses chifres, né? E a gente está acostumado a ver na cultura pop esses capacetes chifrados serem vinculados aos vikings. Mas uma informação que eu já tinha lido há alguns anos e eu acabei repesquisando para poder fazer esse vídeo aqui, e achei legal de trazer como curiosidade, é que na realidade os vikings nunca usaram esses capacetes chifrados. Esses capacetes chifrados eles vieram numa representação posterior no teatro, porque era uma forma de você diferenciar de forma mais imagética o soldado bárbaro que estava lutando contra o soldado não bárbaro, lá na Europa no caso. E um dos motivos deles não usarem esses capacetes é que ele poderia ser pouco prático, até porque se você tivesse grandes chifres para os lados, você poderia bater a sua arma ou travar outra coisa naquilo, ou agarrar num galho, coisa do tipo, então ele podia muito mais atrapalhar do que ajudar. E mais uma questão sobre viking é que viking não era um povo, viking era um ofício, era um trabalho. Você tinha ali na região da Escandinávia vários povos escandinavos. E um homem ele podia ser um fazendeiro, um coletor, um ferreiro ou qualquer coisa do tipo ao longo do verão, que era o período fértil onde você produzia comida, e nos períodos de escassez, nos longos invernos que eram muito frios naquela região, eles podiam atuar como vikings, sair a viking. E o que significava isso? É um pouco parecido com o que a gente entende como pirataria. Eles vão ser guerreiros que vão atacar tanto navios que encontram no mar, quanto vilarejos, vilas, justamente em busca de alimentos e suprimentos e riquezas para poder sustentar a comunidade que eles pertencem. E aí, depois desse período viajando como viking, eles podem simplesmente voltar para os ofícios que eles tinham anteriormente, seja de ferreiro, de pesca, os exemplos que a gente já tinha falado. E de verdade isso não tem muito a ver com Vamos, eu só achei uma informação relevante para trazer. Então eu sei que vai ficar só como curiosidade, eu espero que eu tenha trazido alguma informação nova. E avançando um pouco mais, mas na verdade um pouco antes, a gente encontra um set sagrado. Esse set sagrado nunca me chamou muita atenção, eu acho ele meio sem graça. Só que prestando atenção nele, lendo a descrição do item, a gente consegue descobrir coisas muito interessantes. Primeiro que a gente tem a informação nesse set de que ele é da cidade de Thorlund. É apontada como uma região muito distante de Lordran e que é conhecida pelos seus clérigos. E a gente tem essa informação no chapéu, porque ele é dito que serve como uma forma de demonstrar a hierarquia entre os clérigos, mas como ele vem de um lugar tão distante, ali em Lordran ele não tem muito significado. E o restante do set fica sendo descrito como itens de peregrinação, de longas viagens. Então a gente sabe que o portador desse set era alguém que veio de uma cidade muito distante, fez uma peregrinação muito longa, chegou ali nas catacumbas e por algum motivo não tá mais usando o próprio set. Mas se você é um pouquinho mais atento, você já deve ter percebido quem também usa milagres também vem de Thorlund. Ele mesmo, o nosso amigo Petrus, que fica lá em Firelink vendendo milagre pra gente, falando pra gente entrar no grupinho maluco dele. E eles representam a Covenant do Caminho Branco. E antes de me aprofundar um pouco nos personagens, eu queria falar sobre essa Covenant, porque ela me pareceu muito interessante quando a gente coloca em perspectiva com a Covenant que a gente pega com o Nito. Porque a Covenant do Caminho Branco, ela tem um efeito na gente de diminuir a quantidade de invasões, de fantasmas que vão acessando a gente ao longo da nossa gameplay. Como uma forma de proteção, de comunidade e tudo mais. Já a Covenant do Nito, que é a Gravelord Servants, né, os servos do Lorde da Morte, eu acho que é assim a tradução. A Covenant do Nito ela tem um efeito justamente o oposto. Ela tem o efeito de atrair fantasmas para o seu mundo, para que você, como servo do Lorde da Morte, possa executar essas pessoas e coletar os fantasmas delas para poder entregar pro servo da morte, pro Nito. Então só é interessante o fato de ser bem diferente. E quando você entra na Covenant do Nito e upa, você tem acesso a 2 milagres, o que também deixa curioso porque milagre é relacionado à fé, e quando a gente no senso comum pensa em fé, a gente vai pensar em religião, em paz, em luz, mas no caso aqui você também precisa de fé para poder usar os milagres do Nito, são milagres escuros. Mas eu fiquei interessado na questline desse pessoal ali de Thorlund, porque a gente vai ter o Petrus, que já comentamos, a Rhea, que é a menina que tá ali com eles, e o Vince e o Nico, que são os outros 2 colegas deles ali nessa empreitada que eles estão fazendo. E logo que a gente derrota o Capra Demon, a questline deles ativa e eles passam a descer em direção às catacumbas. Tanto que, dando uma avançadinha aqui, depois que a gente encontra o Patches lá embaixo, perto da uma bonfire que tem mais pra dentro, ele vai ajudar a gente a encontrar a Rhea, que tá ali embaixo sozinha. Ela fala que aqueles 2 cavaleiros estavam acompanhando ela, que eram homens de fé, clérigos e pessoas de muita força, segundo ela, acabaram se corrompendo e tornando-se Hollows. Ou seja, a fé e a força de vontade deles foi corrompida durante aquela descida pelas catacumbas. E aí ela vai subir e a gente pode encontrar ela de novo lá naquela catedral no alto do Burgo dos Mortos-Vivos, bem naquele altar onde
sacrificava uma alma de Firekeeper, não sei se vocês lembram. E aqui, dependendo do que a gente faz, a quest vai ter 2 finais. Um deles é o Petrus fazendo a nossa querida Rhea ir com Deus, e no outro a gente pode fazer com que ela também se corrompa e se torne Hollow, e aí a gente vai encontrar ela presa lá nos arquivos do Duke. Provavelmente ela foi encontrada e levada para ser usada como cobaia também do Sif. E eu fiquei pensando também sobre o porquê que eles desceram ali naquelas catacumbas. E eu vou explicar o motivo melhor quando a gente for falar do Pinwheel, mas por enquanto eu só queria concluir a questline deles, porque a questline deles acaba de uma forma bem trágica, tal qual o portador daquele set sagrado que a gente encontrou ali, mais um grupo de clérigos de Sauron pereceu tentando acessar a catacumba e acessar o objetivo que eles queriam. E o objetivo é o que eu vou falar a seguir, falando do Pinwheel. Eu acho que essa quest ainda rende mais informação, ela tem mais detalhes, aqui eu fiz só um resumo, então talvez eu volte em outro momento fazendo um vídeo falando só dessa quest, mas vamos seguir adiante. Saindo ali da Bonfire, que é a protegida pelo Vamos, a gente pode passar por esse pedaço super legal que tem aqui no caminho e a gente vai chegar numa tumba gigante, onde a gente vai encontrar o nosso querido Pinwheel. Também conhecido como o boss mais difícil de todos os jogos da From Software. Na verdade, o segundo, porque eu acho que ele perde para aquele cavaleiro lá do Elden Ring. Eu lembro de ter lido há algum tempo que o Pinwheel, ele é alguém que tentou reviver a esposa e o filho, e que ele acabou conseguindo realizar o ritual, mas por algum erro ou alguma traquinagem, ele fundiu os 3 corpos, né, dele, da mulher e do filho. Só que a única informação sobre isso é que a máscara que ele usa é a máscara do pai e da mãe do filho. Não tem absolutamente nenhuma outra informação que valide isso. Então aqui eu vou tentar procurar um pouquinho mais as informações do Pinwheel, porque apesar dele ser um boss meio sem graça, meio se mata em 3 hits, ele me parece ser muito importante aqui pra lore desse pedaço do mapa. Então, analisando o boss, vamos lá. A primeira coisa que a gente sabe é que ele tá dentro de uma tumba gigante. A primeira visão que a gente tem dele, ele tá trabalhando numa mesa, cercado por alguns esqueletos que estão pendurados, e ele tá fazendo provavelmente algum experimento, e também muitos livros, que provavelmente ele tá lendo, pesquisando, buscando alguma coisa. Os ataques dele são ataques de piromancia, então, igual eu tinha falado das lanternas dos necromantes que a gente encontra anteriormente, o Pinwheel também tem alguns ataques de fogo. E uma outra habilidade dele é a habilidade de se multiplicar. Nas máscaras, além da gente ter a informação de que é a máscara do pai, da mãe e do filho, e também dos efeitos que cada uma faz, porque cada uma tem uma habilidade diferente, em uma delas está escrito que o Pinwheel é alguém que roubou os segredos do Nito e que reina nas catacumbas. E por isso a gente sabe que o Pinwheel provavelmente é um piromante que conseguiu avançar dentro das criptas, chegar até o Nito e roubar algo dele. Esse algo que ele roubou, eu acredito que seja justamente o item que ele dropa quando a gente derrota ele. Esse item é o Rito da Ignição, se eu não me engano a tradução é essa. É dito na descrição desse item que ele representa um rito sagrado que era de conhecimento dos clérigos. Lembra que eu falei da questline dos clérigos lá de Sauron? Eu acredito que eles estavam justamente atrás desse rito, porque provavelmente esse rito é algo que eles perderam e que eles estavam procurando de novo para poder voltar a usar, seja lá para que for. E o que esse rito faz? Vamos lá. Esse rito, ele tem um efeito prático no jogo de aumentar a quantidade de estos que uma Bonfire pode regenerar. E aí lembra que no último vídeo a gente falou que as almas de Firekeeper servem como recipientes de humanidade? E que quando a gente entrega uma alma de Firekeeper para Firekeeper que tem lá em Firelink, ela consegue aumentar a capacidade de regeneração dos nossos estos? Então na descrição desse rito é dito que ele é reproduzível pelos mortos-vivos, e compara essa reprodução ao fato de que os mortos-vivos conseguem recuperar sua humanidade através das humanidades que a gente usa. Ou seja, é um item bem poderoso e que provavelmente é muito útil, e me parece ser o que aqueles clérigos lá de Sauron estavam procurando, mas que acabaram falhando, e provavelmente eles foram corrompidos pelo próprio Pinwheel, porque a gente encontra eles um pouco mais pra frente desse boss. E passando do Pinwheel, a gente vai chegar na Tumba dos Gigantes. E sobre a Tumba dos Gigantes, eu primeiro quero falar que esses gigantes, eles são que tipo de gigantes? Porque, vamos lá, como eu disse, a gente tem os esqueletos comuns ali na catacumba, que são os esqueletos humanos, e a gente tem os gigantes, que a gente vê, por exemplo, lá na Fortaleza de Sen. E esses gigantes são realmente grandes, a gente consegue bater no tornozelo deles, por exemplo. E o gigante ferreiro também é muito grande. Agora, os esqueletos que estão no cemitério de gigantes, eles não são tão gigantes assim. Eles são, sei lá, 2 vezes o tamanho de um humano comum, o que não é o suficiente pra gente bater no tornozelo deles, sabe? Eles são muito mais próximos em tamanho daqueles guerreiros gigantes que ficam lá em Anor Londo. Ou seja, eu não sei o que eles são. Pode ser uma questão de level design, pra poder você ter cavaleiros armados que não sejam brutalmente gigantes, e aí depois quando você vai fazer lá do Tumba dos Mortos-Vivos, você reutiliza essa proporção, ou eles podem ser só de uma raça que a gente não conhece, eu não sei o que eles são agora. Porque, por exemplo, aqueles cavaleiros lá de Anor
falando, eles usam armaduras de gigantes, como a gente consegue ver no set que eles usam. São armas feitas para gigantes. Eles não são nem tão gigantes, nem tão pequenos, assim. Eles estão nesse limbo desse meio do caminho. Pode estar me passando batido alguma informação, mas eu não consegui associar o que exatamente são esses esqueletos. Além do que, também, nesse cemitério de gigantes, a gente vai encontrar esqueletos meio bestiais. Eles não estão, por exemplo, andando na vertical. Eles andam meio de costas, meio de quatro, eles pulam e tudo mais. Se alguém tiver alguma sugestão ou souber mais informações sobre isso, eu admito que eu não encontrei e vou adorar ficar sabendo. E dando continuidade ao caminho do Nito, a gente vai caminhar um pouco num breu total, passando por um monte de esqueleto gigante, até a gente chegar numa área que é um pouco aberta. E nessa área um pouco aberta, a gente consegue olhar a paisagem, e não sei se vocês já repararam, o acesso para a cripta do Nito tá bem em cima do Ash Lake, que é um lugar que eu acho que é bem interessante, que eu não citei em nenhum momento nos vídeos e que eu me lembrei que a gente não explorou durante a nossa run. Ou seja, a gente vai ter que fazer uma outra run nesse jogo, tanto para as DLCs quanto para explorar, por exemplo, o Ash Lake. E olha como esse jogo é grande, porque a gente já tá há alguns meses produzindo esse tipo de coisa e a gente ainda não tá nem perto de esgotar o conteúdo que esse jogo tem. Mas, continuando, depois que a gente consegue finalmente acessar ali o caminho do Nito, na prática não tem nada muito de exatamente novo. A gente vai ter, por exemplo, aqueles esqueletos pequenininhos, que eu acho eles muito engraçados de ver, não sei se vocês também acham, aqueles esqueletinhos pequenininhos correndo, sei lá. E a gente vai ter mais pinwheels protegendo o acesso ao Nito. Pelo que eu interpretei, esses pinwheels que estão ali, eles são clones do pinwheel original que a gente derrotou lá atrás e que estariam procurando mais informações, mais conhecimentos, explorando aquela região ali em volta da cripta do Nito. Porque eu tô dizendo que eles são clones, porque primeiro que eles não se multiplicam, eles não têm a habilidade de se multiplicar, e a vida deles é menor do que a vida do pinwheel original. Da mesma forma dos clones que ele produz ali durante a boss fight. E aí gera algumas questões, por exemplo, poxa, por que que os clones dele estão vivos se ele provavelmente não está? E aí que a gente lembra que o pinwheel é um necromante. Eu posso ter a hipótese, por exemplo, que a gente não necessariamente conseguiu derrotar o Pinwheel de fato, ou que os clones deles são independentes em alguma medida. Não sei, fica algo a se pensar, fica um pouco especulativo. Pode estar ali também, como eu disse, só por level design, mas eu desconfio um pouco que não seja só isso, porque como a gente está vendo desde o início, o jogo é bem pensadinho, eu acho que essa coisa não vai estar ali só de forma aleatória. E aí, depois que a gente passa por esses Pinwheels ali, a gente finalmente chega no Nito. O Nito já é aquela boss fight que você começa com menos da metade do HP, porque você tem que pular de 800 metros de altura dentro da arena dele. Mas vamos falar do personagem Nito em si. A gente sabe desde a introdução do jogo e depois lendo a alma que o Nito dropa, que ele é alguém que encontrou uma alma muito poderosa e também é o primeiro dos mortos. E esse título de primeiro dos mortos eu acho muito interessante por alguns motivos. Vamos lá. Eu também vou tocar num tema aqui que vale um vídeo muito mais elaborado e muito mais pesquisado, que eu pretendo fazer algum dia no futuro, depois que a gente acabar essa série provavelmente. Falando especificamente da era pré-chama, da era dos dragões imortais. Por quê? Porque na Era dos Dragões Eternos a gente tem um mundo completamente estático, não existe a passagem de tempo. E os dragões são eternos porque se não existe a passagem de tempo, não existe a morte. O tempo, a entropia, a movimentação do mundo só foi acontecer com o surgimento da primeira chama. E aí ela acaba com essa eternidade e o tempo passa a acontecer. E se o tempo acontece, as coisas têm finitude. Porque, por exemplo, uma coisa só pode ter fim se ela passa pelo começo, meio e chega no fim. Se uma coisa é estática, ela não tem como ter fim. Então, como a chama foi o que fez o tempo acontecer, ela também traz o fim da vida. Só que trazer o fim da vida traz justamente o conceito de vida em si. Porque a vida é um conceito que ela carrega nela mesma finitude. A vida acaba, as pessoas, as coisas e a vida morre. Então, justamente, a passagem de tempo, a questão da finitude e da morte é o que permite a vida acontecer. Então, o Nito ser o primeiro dos mortos significa que ele é quem deu o conceito de vida para esse mundo. Vocês podem falar que eu tô delirando, talvez eu esteja meio doido, mas eu acredito que tem umas questões meio filosóficas, não sei, que eu não entendo muito bem e eu pretendo pesquisar melhor para fazer um vídeo mais elaborado sobre isso. Inclusive, o Nito é o primeiro dos lords citados na cutscene. Talvez ninguém existisse antes dele, ele foi o primeiro que existiu. Mas vamos lá, eu não quero muito me aprofundar nisso porque eu acho que é uma questão muito mais interessante. Voltando pro Nito em si, para nossa boss fight aqui. Vocês vão me perguntar assim, pô, mas se o Nito, ele é o primeiro dos mortos, por que a gente tem que derrotar ele? Como é que ele tá ali vivo?
vivo falando com a gente. Quer dizer, ele não tá muito bem falando, né? Mas ele tá ali. E aí eu vou entrar numa outra questão, que é... Eu acredito que o Nito, apesar de a gente chamar ele de Nito, ele ter um nome, um corpo e tudo mais, ele não é uma pessoa, ele não é um alguém, ele é uma entidade, ele é um conceito, a representação do conceito da morte, a representação justamente dessa finitude. Porque, por exemplo, o corpo físico do Nito que a gente encontra ali, aquela tumba que a gente encontra, é de uma entidade, mas essa entidade não tem um corpo. Ele, diferente de todos os outros bosses que a gente enfrentou, de todos os outros mobs que a gente enfrentou, ele é uma amálgama de corpo. Você pode ver que ele tem várias caveiras, vários braços, então ele é uma amálgama. E aí, quando a gente vai analisar bem, o Pinwheel, que segue os ensinamentos do Nito, também é uma amálgama de corpo. E aí, como vocês sabem, eu volta e meia pesquiso o nome dos personagens para saber se os nomes carregam algum significado. E aí eu descobri que Nito, quando é escrito desse jeito, tem um sentido de benevolência. E aí tem outros sentidos quando escrito de outras formas, mas nenhum dos outros sentidos faz muito sentido. Mas esse eu achei o mais interessante, talvez dê para fazer algumas associações. Só que no jogo ele não tá escrito desse jeito, ele tá escrito em katakana. E no japonês, quando algo é escrito em katakana, ele representa ou nome próprio ou uma palavra estrangeira. Eu tentei buscar alguma outra origem para a palavra Nito, e o mais próximo que eu encontrei foi a palavra Nitor, do latim, que seria alguma coisa como brilhante, reluzente. Mas eu também acredito que isso não tenha sido referência para o nome do personagem, porque não me parece muito casar com a estética dele, nem com a história que a gente tem dele. Mas sempre tem o risco de ser alguma referência que eu não saquei, que eu não entendi. Se alguém tiver alguma sugestão também, eu agradeço. E sobre mais itens que fazem alusão ao Nito, a gente vai ter os milagres que eu já citei, e basicamente nos milagres só falam que são milagres da Covenante do Nito e o que eles fazem, então não tem muita informação nova. E a espada que a gente pode pegar quando a gente acessa a Covenant, que se eu não me engano é a mesma espada que ele usa. E na descrição dessa espada, ela vai fazer alusão ao miasma que o Nito mandou pros dragões durante aquela batalha que a gente vê na introdução do jogo. E aí, só pra vocês saberem, miasma seria uma ventania, uma essência, alguma coisa pestilenta, né? Com doenças e tudo mais. Então o Nito, ele também é, de certa forma, o Senhor das Pestes, podemos dizer assim. Não necessariamente o Senhor das Pestes, mas ele consegue controlar esse tipo de coisa, e esse poder tá ali na espada que ele carrega e que a gente consegue pegar ao acessar a Covenant. E apesar de eu não ter citado até agora, né, eu já falei da Covenant, mas a gente sabe que para acessar a Covenant do Nito, você tem que descansar naquele caixão que tem ali próximo ao demônio de Titanita. E aí, quando você tá descansando, parece que alguém te tranca e te leva até a Arena do Nito, e a gente vai encontrar ele lá passivo, descansando no túmulo. Eu não sei qual é a diferença da gente viajar de caixão e da gente depois cair nele ali por cima, porque em uma ele tá pacífico e na outra ele é agressivo, então eu não entendo exatamente em relação a lore, claro, né? Em gameplay ele tem que estar acordado pra gente poder enfrentar ele. Mas em relação a lore, eu não sei qual é a diferença da gente chegar de caixão e da gente chegar caindo ali pelo buraco. Mas se alguém tiver alguma sugestão sobre o porquê que isso acontece, eu ia curtir escutar. Bora trocar uma ideia, porque tá bem interessante essa análise que a gente tá fazendo. E claro, depois que a gente derrota o Nito, a gente tem acesso à alma do Lorde. E agora aqui pra nossa série falta apenas o Horkins, e logo depois a gente vai atrás do Gwyn. E eu espero que quem assistiu até aqui tenha curtido. Como quem tá acompanhando percebe que toda vez que eu vou falar sobre o jogo, a lista de temas que dá pra tratar só aumentam. Eu não esperava que fosse ficar tão longo, inclusive, a gente tá só no primeiro jogo. Por exemplo, a gente não citou Firelink, a gente não citou o Asilo dos Mortos-Vivos, a gente não citou o Pigmeu Furtivo que encontrou Dark Soul. Eu comentei também aqui no vídeo sobre o Ash Lake, sobre o mundo eterno dos dragões, sobre a própria Dark Soul. A gente tá discutindo o jogo Dark Souls e a gente não falou da Dark Soul em nenhum momento, o que é bem interessante porque, parando pra pensar, ela fica bem em segundo plano na narrativa do jogo. A gente não fala muito sobre a Dark Souls, o próprio jogo não fala sobre a Dark Souls. Então assim, a gente tem muita coisa pra conversar ainda. Eu espero conseguir dar conta disso e também dar conta dos outros jogos. Eu agradeço de verdade quem tá acompanhando e valeu!